Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outra. Venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E dos 7 Espíritos de Deus, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, por isso que quando Jesus, ele é o número 7, Jesus, ele é o número 7, que é o Cordeiro, e a doutrina do Cordeiro são os 9 mandamentos. E os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, ele é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 9 mandamentos. Quando você vai no livro de Apocalipse, lá fala claramente que Deus são 7 espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, Deus Pai revela o seu corpo físico para Moisés. Então você pega os 7 espíritos de Deus com o corpo físico de Deus Pai, dá 8. Com o corpo de Cristo, 9. Por isso que Cristo, ele é chamado a serpente. A serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, aqui fala o chamado de Mateus. Aqui é onde Jesus chama o Mateus para ser discípulo. E Mateus 9, versículo 9, o chamado de Mateus. O nome Mateus significa dom de Deus, ou dádiva de Deus. E quem que era isso? Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus está chamando Mateus, que significa dom de Deus, dádiva de Deus, e Jesus é a maior dádiva de Deus que ele deu para nós. Mateus capítulo 9, versículo 9, está escrito assim, ó: e Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Entendeu? Deus quer que você tenha misericórdia. É por isso que quando Jesus diz não matarás, se entrar um ladrão na sua casa, um assaltante na sua casa, você não pode matar ele. Por que você não pode? Você tem que ter misericórdia, para dar tempo para ele ser salvo. Se você mata um ladrão, um negócio aqui, ele morre no pecado e ele perde a salvação. E isso dá testemunho que você não ama o teu próximo. Aí você diz: irmão, mas e se ele entrar na sua casa e matar a sua família? Se você for um cristão verdadeiro, se você estiver em oração, você for justo diante de Deus, você pode até morrer, mas você morre salvo. Você está sacrificando pela obra de Deus. É isso que é ser cristão, irmão. A porta é estreita e o caminho é apertado. Vigiai e orai. Bom dia, a paz do Senhor.